Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu vou iniciar aqui essa videoaula com a apresentação aí do nosso cronograma, tá? Já está aí na tela, já vou explicar um pouquinho sobre esse cronograma, inclusive já apresentando aí as atividades de avaliação, tá bom? E depois eu vou fazer uma pequena reflexão, fazendo a comparação entre administração de empresa e administração pública, tá? Essa vai ser então a nossa introdução aí. Semana passada vocês fizeram uma avaliação diagnóstica, eu vou fazer as correções com um pouco mais de atenção e cuidado, porque como a avaliação sugere, né, é um diagnóstico e eu faço não só na condição de coordenador, tá? Porque eu já vinha fazendo isso com algumas outras turmas, era mais mesmo curiosidade da minha parte para saber o quanto que nós estamos desenvolvendo aí, né, o administrador na nossa instituição. Eu tenho essa preocupação na condição de cidadão, na condição de representante do Conselho Regional de Administração, e agora eu acrescentaria aí a minha condição de coordenador, tá bom? Eu em breve vou dedicar um tempo aí para explicar, para dar um feedback, né, um retorno dessa avaliação para vocês. Então, vocês, por favor, não se preocupem, né, oportunamente eu vou tratar desse assunto aí com vocês, tá? Não servirá para avaliação desse componente curricular, eu não vou considerar essa avaliação diagnóstica para fins do componente curricular, tá? Mas eu espero que todos tenham feito e aqueles que não fizeram, façam, principalmente porque quando eu der o retorno, aí eu não tenho mais como corrigir de mais ninguém, né? E aí eu vou encerrar a avaliação. Pessoal, eu vou então começar a apresentação aí dos itens que nós vamos ver ao longo do segundo semestre letivo de 2020, tá? Então hoje eu vou fazer uma comparação, é uma reflexão, hoje é mais uma reflexão, tá? Aí depois, amanhã nós temos aula, né? Amanhã é um sábado letivo dedicado aos componentes curriculares que tem aula na sexta-feira. Nós vamos falar sobre a administração pública num resgate histórico, numa perspectiva histórica. E aí eu já vou apresentar para vocês a primeira avaliação, tá? Serão 8 num total de 8 avaliações ao longo do semestre. Cada uma vai valer 1 inteiro e 25 centésimos. Então 1 inteiro e 25 centésimos somados aí 8 vezes, vocês vão chegar ao total de 10. E amanhã a gente já vai ter um que tratará, né, de forma genérica a administração pública, tá bom? Principalmente nessa abordagem mais histórica. No dia 11 eu vou falar sobre a herança intelectual e política, então é uma continuidade desse resgate histórico, tá bom? No dia 18, a caracterização da gestão pública. No dia 15, vou falar sobre federalismo. 18 de dezembro nós teremos aula, e depois nós voltamos a ter aula só na metade, quase, né? Praticamente na metade de janeiro, porque nós vamos entrar naquele período de recesso de final de ano e de início de ano, né? Começa ali com a semana do Natal, passa pela semana do Ano Novo, mais uma semaninha de férias, e aí a gente retorna às aulas. Então vai ter uma interrupção aí de aproximadamente 3 semanas, por isso que tem esse intervalo grande aí, né? De 18 a 15 de dezembro, de 18 de dezembro a 15 de janeiro, tá bom? Aí no dia 15 de janeiro nós vamos falar sobre federalismo e aí tem mais uma avaliação, tá? A segunda. Dia 22 de janeiro vou falar sobre instituições políticas e no dia 29, processo administrativo, também tem uma terceira avaliação. No dia 30 eu vou falar sobre o orçamento e finanças públicas, já tem a quarta avaliação, dou continuidade nesse assunto no mesmo dia 30, né? Falando sobre impostos e administração tributária. O assunto ainda muito próximo, no dia 5 de fevereiro, execução orçamentária e financeira. No dia 12, nós vamos falar sobre recursos materiais e logística no setor público. Tem uma quinta avaliação nessa oportunidade. 19 de fevereiro eu falo sobre compras. Dia 20 de fevereiro eu vou falar sobre as questões de recursos humanos na área do setor público, né? Tem a nossa sexta avaliação vai acontecer nessa oportunidade. 26 de fevereiro, ciclo de formação, execução e acompanhamento de políticas públicas, enfim,
Eu vou falar sobre políticas públicas, tem a 7ª avaliação que tratará sobre políticas públicas, e no dia 5 tem aí controle, avaliação, monitoramento da administração pública. Nessa oportunidade eu também aproveito para mostrar um pouquinho para vocês um indicador que foi desenvolvido pelo Conselho Federal de Administração, CFA, que é o Índice de Governança Municipal. O IGM, CFA, então, é um indicador muito importante, e aí eu aproveito, né, a oportunidade que eu falo sobre monitoramento para isso, tá bom? E também vamos ter nessa oportunidade a nossa 8ª avaliação. E a gente finaliza o semestre letivo no dia 12 de março. Nessa oportunidade eu vou fazer o fechamento de todos esses temas, porque o curso de administração pública, ele também é de 3.000 horas, então ele também demora 8 semestres, ele também exige aí um curso de 4 anos. Óbvio que aqui em um semestre a gente não vai dar um curso de administração pública para vocês. Vocês não vão se tornar administradores públicos por conta desse componente curricular. Então por que nós temos esse componente curricular aqui no curso? É para que vocês conheçam alguns aspectos importantes da administração pública para estabelecimento de diálogo. E é por isso que aí no dia 12 eu faço esse fechamento. Eu vou explicar para vocês as relações que são possíveis entre uma organização e o Estado, entre um agente privado e um agente público. E aí, né, a partir dessa relação, vocês, né, que futuramente estarão administrando organizações, estarão representando essas organizações, nas oportunidades ou nas situações em que houver a necessidade de dialogar com um agente público, com um ente público, uma autarquia, uma prefeitura, vocês saibam o que é importante considerar nessa relação e, é óbvio, conscientes daquilo que é importante, estabelecer uma boa relação. Viabilizar o negócio, viabilizar uma transação, uma negociação, tá bom? E para aqueles que precisarem, no dia 16 de março está agendado aí o instrumento final de avaliação. Então, o instrumento final de avaliação está agendado para o dia 16 de março, tá ok? Sempre na torcida para que ninguém tenha, né, de realizar esse instrumento, o IFA, né? Mas se for necessário, já deixam aí agendado o dia 16 de março. Muito bem. Então agora eu vou começar a fazer um pouco essa reflexão, distinguindo um do outro. Para nós administradores é fundamental entender que o ente público ele tem como principal objeto de interesse resolver os problemas da sociedade. Professor, mas as empresas, de um modo geral, não fazem isso? Não. As organizações, de um modo geral, elas atendem necessidades individuais ou de grupos. Enfim, normalmente atende-se questões particulares. Não é preocupação das organizações que não sejam as públicas resolver problemas, como, por exemplo, o investimento em áreas que tenham poucas pessoas. Se você fizer uma relação custo-benefício, não valeria a pena, por exemplo, levar o saneamento básico para áreas muito periféricas, porque nas áreas muito periféricas, o público que você vai atender, aí sobre a ótica privada, né, é um público de pouco poder aquisitivo, consequentemente eles não têm condições de pagar, né, um valor que seria satisfatório para um retorno mais imediato de qualquer investimento que você faça de saneamento público naquela região. Então quem tem que fazer isso? É o Estado. Porque o Estado ele pode aguardar retornos intergeracionais. Veja que um investidor, sei lá, se ele estiver ali na casa dos 20 anos, ele não gostaria de esperar 25, 30 anos para ter um retorno sobre o investimento. Imagine que ele, então, lá com 40 anos, se o retorno de um determinado negócio é de 30 anos, ele vai estar com 70 anos quando ele retornar esse dinheiro, né? E aos 70 anos pode não ser interessante esse retorno, porque talvez ele não tenha mais aquele vigor, aquela vitalidade para aproveitar esse retorno financeiro e fazer uma viagem, um passeio, enfim. Ele prefere alguma coisa um pouco mais próxima, né?
Ele está ali com uns 40 anos, ele até aguardaria uns 10 anos, mas com 50 anos ele tem como fazer um bom proveito daquele retorno financeiro. Então, de um modo geral, a iniciativa privada, as organizações que não são públicas, o retorno costuma ser um pouco mais próximo daquilo que caberia a uma geração. Os retornos, eles são geracionais, eles são intrageracionais. O Estado não tem essa preocupação, porque o Estado ele existe independentemente das gerações. E ao contrário, o bom Estado, aquele Estado que realmente tem uma boa administração pública, é aquele que tem preocupações intergeracionais. Por conta aí das questões climáticas, as organizações privadas hoje também começam a pensar nesses problemas, nesses dilemas intergeracionais, né? A gente ouve aí muitos investidores falando que eles não vão colocar mais dinheiro em negócios que comprometam o futuro, né? Que possam trazer um benefício para o momento histórico que a gente vive, mas que possa comprometer o momento histórico de gerações futuras. Então existe já esse movimento de conscientização e que sim tem afetado o ambiente privado, mas sempre, desde sempre, essa deveria ter sido a preocupação do Estado. Então por isso que todo o movimento privatista, né, todos os esforços de privatização que algumas pessoas inclusive apoiam, né, que alguns governantes façam, são típicos de pessoas que não entendem a administração pública, porque aqueles que entendem a administração pública sabem que o Estado, o bom Estado, é aquele que é deficitário, porque ele cria um déficit hoje para essa geração, mas ciente de que trata-se na verdade de um investimento intergeracional. Em outra geração ele vai recuperar esse investimento. Então quando o Estado, por exemplo, investe numa hidrelétrica, quem se beneficiou dessas hidrelétricas? Não foram aqueles que viveram os anos 70, mas somos nós. Imagine se não tivessem feito Itaipu, né? Hoje nós não teríamos... Hoje já corremos o risco, né, de um novo apagão elétrico. Imagine se lá atrás o governo não tivesse sido deficitário e feito a Itaipu. Ah, professor, mas teria alternativas mais econômicas? Não. O Estado ele não pode olhar dentro da geração, ele tem que ter um olhar intergeracional, ele tem que pensar em um futuro muito distante, inclusive um futuro que possa transcender a vida dos governantes, mas que não transcende a vida do Estado, porque o Estado ele continua existindo. E é por isso que todo movimento de privatização é um desastre. Olha as telecomunicações, as nossas telecomunicações foram privatizadas no final dos anos 90, né, no final do século 20. E hoje nós ficamos aí reféns de um setor de telecomunicações muito ruim. Ah, mas todo mundo tem celular. Ruim. Tem gente que tem 2 celulares. Por que tem 2 celulares? Porque são 2 serviços ruins. E aí, juntando os 2 serviços, dá um mais ou menos. Então percebo que a privatização, no longo prazo, ela se mostra uma péssima ideia. Ela não funciona. E ela traz prejuízos para a sociedade, inclusive para o mundo privado. E a pandemia deixou isso muito claro. Quantas pessoas não conseguiram render, né, em termos de produtividade em virtude justamente das dificuldades de telecomunicações? Quantos prejuízos as organizações sofreram por conta do problema de telecomunicações? Ah, professor, mas a Amazon cresceu. Então, mas a Amazon cresceu naquelas regiões que são melhor servidas. Agora, tem uma série de pessoas que ficaram excluídas desse crescimento. Aliás, essa é a grande descoberta ao final da pandemia. Que a desigualdade é gigantesca. E quem é que combate a desigualdade? É o Estado. Então o Estado mínimo é um desastre para a sociedade, porque mesmo para esses que ficaram ricos, eles acabam sendo penalizados porque a população excluída, ela em algum momento pode ser tão excluída, ela pode estar tão sem nada a perder, que ela pode se revoltar e essa revolta se manifestar de forma violenta. Notem que os países que têm os piores indicadores de violência costumam ser aqueles que também têm relativamente um poder aquisitivo grande. Por quê? Porque esse distanciamento, né, que cria um abismo entre quem ganha muito e quem ganha pouco, né,
acaba revoltando. E muitas pessoas, às vezes até por não ter acesso à educação, elas acabam se desesperando e fazendo qualquer coisa. Então o Estado ele não pode ser mínimo. Ele precisa ter um tamanho que seja suficiente para pensar em várias gerações, então ele tem que ter uma preocupação intergeracional e que permita que essas pessoas que foram excluídas pelo mercado, elas tenham alguma chance de sobreviver e de mudar a realidade delas. E esse tipo de investimento sempre será deficitário, ele nunca será superavitário dentro de uma geração. Ele será superavitário, ele representará um retorno positivo para a sociedade intergeracional. Então eu não resolvo o problema daquela geração, mas a próxima geração estará salva. Então valeu a pena eu ser deficitário nesse momento, porque lá no futuro todos vão ganhar, inclusive a iniciativa privada. E esse não entendimento do que é a administração pública faz as pessoas às vezes eleger pessoas equivocadas. Né? Ah, vamos colocar um empresário para ser governante. É um desastre. E eu vou citar, o Dória é um péssimo governador. E ele está levando o Estado de São Paulo a uma situação que, nas próximas gerações, muito dificilmente o Estado de São Paulo vai continuar sendo o Estado mais rico. Eu arrisco a dizer para vocês que lá no futuro, que talvez a gente não assista a isso, mas lá no futuro São Paulo vai ser um Estado muito pobre. Justamente porque hoje um empresário, pensando como empresário, tem desmantelado o serviço público. Quando que, na verdade, o bom administrador público é aquele que pensa no futuro. Eu tenho que preparar o Estado, os órgãos públicos, para que a sociedade sobreviva no futuro. E se eu desmantelo, se eu diminuo, se eu reduzo o Estado hoje, lá no futuro eu vou desassistir muitas pessoas. E aí até a própria iniciativa privada vai ser prejudicada. Há uma série de problemas que vão ser decorrentes desse período que nós estamos passando. Ah, professor, mas as pessoas não aprendem isso nas escolas. É uma pena. Deveriam. As pessoas deveriam aprender até para que elas possam fazer escolhas mais sensatas e não colocar pessoas que pensam como empresários, que colocam a lógica do mercado dentro das questões e das decisões públicas, né, e acabam desassistindo as pessoas que precisam do Estado, né, e assistindo aquelas que não precisam. É o que a gente está vendo aí. Né. Olha o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro destinou dinheiro para as instituições financeiras, para os bancos, né, e dificultou ao máximo o atendimento da população mais carente. Aliás, provavelmente vai desassistir, né, se cumprir a intenção de acabar com o auxílio emergencial em meio ainda à pandemia. Então notem que é uma visão típica de quem não está preocupado com a sociedade, mas está preocupado com interesses econômicos. O Estado não pode ter interesses econômicos, o Estado tem que ter interesses sociais, ele tem que atender à sociedade. Então essa é uma diferença gritante entre a administração pública e a administração de empresas. Vocês foram preparados para que as organizações elas fossem eficientes, eficazes, que elas maximizassem a riqueza, né, produzida ali pela organização, seja para atender o interesse particular, né, dos proprietários, dos acionistas, seja para atender os interesses de um grupo particular, é o caso de uma ONG, tá? De uma cooperativa, mas a preocupação ela é um pouco mais imediata, ela é geracional. Você tem que estar vivo para ver o retorno. Né? O Estado não pode ser assim, a organização pública não pode ser assim. O administrador público ele não tem que ter como preocupação ver o retorno enquanto ele for vivo. Ele tem que deixar preparado para que esse retorno um dia aconteça, independentemente dele estar vivo ou não. Ele tem que deixar pronto para o futuro. Para pessoas que talvez ele nem venha a conhecer, porque elas ainda nem sequer nasceram. E se não for essa a preocupação do administrador público, então ele não é um bom administrador público. A administração pública ela tem implicações prioritárias na sociedade. Então o administrador público ele tem que olhar a sociedade, ele tem que atender a sociedade, ele tem que respeitar a sociedade. Professor, mas as organizações privadas,
as organizações que têm fins lucrativos também fazem parte da sociedade, elas não devem ser atendidas. É aí que entra o aspecto da equidade. O Estado tem que atender de forma equitativa. Eu não tenho que prover dinheiro para o banco, para os banqueiros, se eles têm dinheiro. Eu tenho que prover dinheiro para quem não tem, para o desempregado, para o desassistido. Ele sim precisa de dinheiro. E isso é equidade. Ah, é injusto. Não se trata de injustiça. Aqui não. Você prover condições materiais para quem não tem e deixar um pouco de lado quem tem é equidade, é justiça social. Que não é o que nós estamos assistindo, que é uma total inversão. Né? É o uso do Estado para fins, né, da elite e não para fins da população em geral. O Estado, a organização pública, então, portanto, o administrador público ele tem que pensar em prover justiça social, em equidade, em melhorar as condições de quem não tem nada e garantir que aquele que tem continue tendo. Óbvio que também não significa que o Estado tem que prejudicar alguém. Não se trata de prejudicar, mas não há necessidade de ajudar. Não prejudicando e não ajudando aquele que tem, mas ajudando aquele que não tem, o Estado estará cumprindo muito melhor o seu papel do que se ele fizer, como a gente às vezes assiste, e tem assistido esse ano de pandemia, o Estado desassistindo quem precisa e ajudando aquele que tem. Não faz o menor sentido. Isso é um desequilíbrio que acirra, que piora as desigualdades sociais. O administrador público tem que ter clareza de que, sim, um dos seus principais objetivos é diminuir as desigualdades sociais. E se o administrador público não tiver essa intenção, se não for esse o seu principal objetivo, ele descumpre o papel de administrador público. Aliás, está lá no nome dele. Administrador público. Ele administra o povo. Ele não administra para a elite, ele não administra para os interesses econômicos, ele administra para o povo. Por isso que é administrador público. E quando eu falo do povo, eu não estou falando só daqueles que têm muito dinheiro, estou falando principalmente daqueles que não têm nada, porque é estes que precisam do Estado e é para eles que nós deveríamos administrar enquanto administradores públicos. Professor, nossa preocupação aqui sempre foi eficiência, eficácia, maximização da riqueza, vender produtos. Então a gente está indo na contramão dessa preocupação do administrador público? Não, não se trata de estar na contramão, se trata de você entender que cada um tem o seu devido papel. Aquele que for atuar na iniciativa privada, ele tem que atuar buscando essa eficiência, essa eficácia e buscando, né, esses resultados, né, que permitam que ainda em vida ele consiga perceber, né, os benefícios de sua atuação, de sua gestão. O administrador público ele tem que estar preocupado. Óbvio, não significa que não tenha que ter alguma coisa de imediato. Ele tem, né? Por exemplo, a gente tem que resolver o problema da pandemia, então tem alguma coisa que é imediata. Mas ele não pode só ele não se esgota no imediato. Ele tem que pensar intergeracional. Muitas das suas decisões elas precisam transcender as gerações. E isso implica em assistir os que não têm, sem prejudicar aqueles que têm. E jamais ajudar aqueles que têm em prejuízo daqueles que não têm, como a gente vem assistindo nos últimos governos. Professor, isso é uma crítica? Sim. O papel do professor também é apresentar para vocês as questões de crítica. A gente tem que fazer crítica. A existência do Instituto Federal aqui em São Roque, sob o ponto de vista mercadológico, seria provavelmente, né, não teria acontecido. Porque o Instituto Federal em São Roque, ele está muito longe de ser o melhor investimento na relação custo-benefício numa perspectiva lucrativa. Só que vocês não estão aqui sendo beneficiados. Nós não estamos transformando a vida de uma série de pessoas que, se não existisse o Instituto Federal em São Roque, não teriam condições de ter um acesso a um bom ensino. Então veja, se a preocupação fosse o lucro, não existiria o Campo São Roque. Mas como a preocupação é resolver o problema da sociedade, inclusive intergeracional, então existe. E lá no futuro a gente vai ter o retorno de todo esse investimento que foi feito agora.
Talvez nós possamos ver, talvez não, mas o fato é que o papel do administrador público é sempre pensar de forma intergeracional, sempre preocupado em assistir aqueles que não têm, porque é para isso que serve o Estado e não para outra coisa. Essa diferença ela é fundamental, gente. Não ter clareza dela dificulta o entendimento de tudo. Por que tem licitação? Por que tem concurso público? Essas questões todas, que são muito importantes, elas só ficam claras se você entende que não é papel do Estado o lucro, não é o papel do Estado o superávit, não é o papel do Estado se preocupar com as relações custo-benefício. A preocupação do Estado é o que pode prover as pessoas que não têm alguma condição de sobrevivência, alguma condição de dignidade, e que possam também prover para o futuro condições de desenvolvimento. Se o Estado não tivesse investido em hidrelétricas, nós não teríamos energia hoje, energia elétrica suficiente para atender a iniciativa privada. Se lá atrás o Getúlio Vargas não tivesse se investido de forma deficitária na Petrobras, na Companhia Siderúrgica Nacional, elas não teriam se transformado em grandes empresas ali no final do século XX, inclusive até sendo privatizadas, porque elas se tornaram muito rentáveis, né? E hoje não estariam aí, no caso da Petrobras, ainda sendo objeto dessa discussão de privatização. Agora, o Getúlio Vargas viu esse retorno? O Getúlio Vargas ele recebeu algum centavo desse retorno? Notem que essa é a diferença. Na administração de empresas, esse retorno tem que vir para o bolso de quem está ali ainda vivendo aquela experiência. E o bom administrador público, ele não necessariamente tem que ver, ele tem que acreditar que se ele atender as pessoas que precisam e oferecer ao país, ao município, enfim, ali o ente que ele está administrando, as condições para ter um futuro melhor, ele assim estará cumprindo o papel de administrador público. Não se trata de caridade, se trata de uma perspectiva diferente daquela típica das pessoas que têm um olhar mais privatista, né? Um olhar diferente da iniciativa privada, que é a preocupação em dar a todos, independentemente de sua contribuição individual, condições de sobrevivência. Permitir a todos o mínimo de dignidade, independentemente de suas contribuições individuais. Porque isso é o Estado. E não respeitar esta condição do Estado é criar problemas, inclusive no futuro, para os indivíduos. Porque aqueles estados em que desassistiram a maioria das pessoas, veja, vocês estudaram história. Ao longo dos séculos, todos os povos que em algum momento essa desigualdade ela ficou tão abismal, tão distante, as pessoas que ficaram totalmente desassistidas, que não tinham absolutamente nada a perder, partiram para a violência. A Revolução Francesa, os sans-culottes, o que são os sans-culottes? São sem calças. Eles não tinham calças, por isso que eles tinham esse nome. Eles não tinham mais nada a perder, gente. Então eles foram lá. Muitos morreram, é verdade, mas eles não tinham nada a perder. A morte ainda para eles foi um alívio, porque eles estavam pelo menos lutando por alguma coisa que deu a eles esperança. E a violência foi tal que o que aconteceu com a nobreza, com a realeza daquele momento? Decapitaram. A Revolução Russa, a mesma coisa. Por que os bolcheviques conseguiram chegar ao poder? Porque eles tinham um exército gigante? Não. Porque a imensa maioria da população russa, os camponeses estavam passando fome. Muita fome. E eles não tinham mais nada a perder. E aí o que eles fizeram? O que sobrou da família Romanov? Nada. Foram todos mortos. Ah, teve um julgamento. Não teve julgamento. Foi violência. Porque é isso que acontece quando o Estado não serve a população menos favorecida. E quanto mais se fala em Estado mínimo, ou seja, quanto mais se diminui a capacidade do Estado em atender as pessoas desfavorecidas, maiores são as probabilidades de, no futuro, nós vivermos uma situação parecida, onde os desassistidos, os desfavorecidos serão tantos
e essa desassistência, esse desfavorecimento será tão grave que não haverá nada que os impedirá de partir para a violência. E notem que uma das causas da violência que nós assistimos não é a falta de distribuição de armas, né, não é o porte de armas, é a desigualdade social. Países com menor problema de desigualdade social, aqueles que têm uma distribuição de renda mais equilibrada, têm bem menos problemas de violência do que aqueles que há um acirramento, né, há um aumento da desigualdade social. Quem tem que ter essa preocupação não é o mercado nunca vai ter essa preocupação, porque a mão invisível do Adam Smith, ela acaba levando à concentração de renda. A livre concorrência, ela existe só na teoria, pessoal. Porque no mundo real, a livre concorrência ela é rapidamente substituída pela superação dos seus concorrentes. E aqueles que conseguem superar os seus concorrentes acabam ou superando, né, mesmo, né? Então na concorrência um vai à falência e o outro continua existindo. Esse que continua existindo recebe a clientela daquele que foi à falência. Ou, né, uma outra situação que também pode acontecer, acaba tendo uma aquisição, uma fusão. Então um dos concorrentes adquire o outro, né, ou dois concorrentes acabam se fundindo para juntar forças. E a tendência é que dessa mão invisível é que você então vai tendo concentração de renda. E chega um ponto que essa concentração pode levar ao que nós, né, estudamos lá em economia, a ideia do oligopólio. O monopólio pode acontecer, mas aí já é uma situação mais extremada também, né? Aí seria também uma situação talvez até muito utópica. Mas o oligopólio ele é perverso porque a elite acaba acertando as contas entre elas e onerando quem? Né? Onerando as pessoas. E ela faz isso por meio do Estado, comprando os seus governantes. Não estou contando nada que não tenha acontecido ao longo da história e que a gente não esteja vivendo. Ah, então vamos acabar com o Estado porque resolve o problema. Bom, aí é pior, porque aí você fica diretamente na mão desse oligopólio. Quem pode rivalizar com o oligopólio é o Estado, que em tese deveria se preocupar com a sociedade. E é por isso que a gente tem que criar mecanismos para impedir que o Estado se venda, né, ou se permita, né, ser seduzido pela elite. E é por isso que o papel do administrador público é muito importante nesse sentido, de transparência, de respeito à legalidade e de principalmente estar atendendo a população que mais precisa. Bom, pessoal, já falei bastante aqui, como eu falei para vocês, hoje era uma reflexão, tá? Eu vou abrir um fórum para a gente poder, assim, sem nenhum compromisso, tá? Porque isso não vou cobrar isso não vai ser exigido na forma de uma avaliação, mas para que vocês possam também se manifestar e a gente possa aí aprofundar um pouco essas reflexões que distinguem uma coisa da outra, tá bom? Por enquanto é isso. Pessoal, muito obrigado aí. Espero que todos continuem bem. Cuidem-se, certo? E até a próxima aula.